Meus irmãos e irmãs, hoje a igreja começa já, na noite do sábado, a celebrar a grande festa, a grande solenidade da Assunção de Nossa Senhora ao céu. Eu começo fazendo uma pergunta. São Paulo diz assim: a morte foi tragada pela vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Começo perguntando para vocês: quem sabe o que é aguilhão? Quem aí já viu um aguilhão? Vocês já viram algum? Será que se procurar aqui no Bonfim vende? Com o nome de aguilhão talvez vocês não encontrem, mas se não me engano o nome disso é ferrão. É aquele negócio que se usa no carro de boi. Você cutuca o boi lá para ele andar, porque o boi é tão forte que não é igual o cavalo. Qualquer coisinha ele vai para frente. O boi é necessário que você tenha esse ferrão, você ir lá onde é a fraqueza dele, onde é, podemos dizer, onde é sensível, que é isso que faz ele ir para frente. Então agora que a gente sabe o que é aguilhão, que é o ferrão, né? Repita a frase de São Paulo: o aguilhão da morte é o pecado. Então significa o seguinte, que da mesma forma que é o ferrão que faz com que o carro de boi vá para frente, é o pecado que faz com que a morte tenha poder sobre a pessoa. E aí nós entendemos por que a igreja colocou essa leitura no dia de hoje, a segunda leitura. Nossa Senhora, a morte não teve poder sobre ela, porque ela não pecou. Então, assim como se diz São Paulo também, o salário do pecado é a morte. Então, como Nossa Senhora não pecou, a morte não teve poder sobre ela. E aí, alguém que seja protestante, alguém que seja de outra fé, pode achar esquisito, porque a Bíblia diz claramente que Jesus subiu aos céus. E nós católicos dizemos que não apenas Jesus, mas também Maria subiu aos céus. E aí eles podem vir para nós e com aquela tradicional pergunta protestante: mas onde está isso na Bíblia? E a Sagrada Escritura tem em diversos locais sinais que nos apontam para esse mistério de Maria. A começar lá de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Vocês conhecem aquele tradicional versículo lá do capítulo 3. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Então Deus colocou uma inimizade entre a mulher e o diabo, a serpente. Então significa que para a redenção, a salvação, da mesma forma que no pecado teve um homem e uma mulher, na salvação teria também que ter um homem e uma mulher. Tanto que desde o início da igreja, Maria é chamada de a nova Eva, porque como uma virgem trouxe ao mundo o pecado, uma virgem trouxe ao mundo a salvação, que foi ela que gerou Jesus. Nós temos aqui no livro de Crônicas, Davi, que recebe a arca em Jerusalém. Eu vou dizer os 3 elementos que tem na arca da aliança. Eu gostaria que vocês repetissem para gravar, pode ser? Primeiro elemento, a vara de Arão. Vamos repetir? Segundo elemento, as tábuas dos mandamentos. E o terceiro é o maná, o pão descido do céu. Então o terceiro, essa terceira aí foi meio fraca, hein? Qual que é o terceiro, gente? O maná, o pão descido do céu. Agora sim. Se a antiga aliança teve uma arca, o que é uma arca? É um baú, onde se guardavam essas coisas. Significa que a nova aliança também teria. No Antigo Testamento, quem preparou a arca foi Deus. No Novo Testamento, quem preparou a arca foi Deus. Qual que é a arca da nova aliança? Maria. Vocês lembram qual que é o primeiro elemento? Vou perguntar de novo. Qual que é o primeiro elemento? Por que se guardou isso lá? Porque Arão foi o primeiro sacerdote. E dentro da nova arca, dentro do ventre de Maria, teve o único, irrepetível e sumo sacerdote que é Jesus. Por isso que ela é arca. Qual que é o segundo elemento?
Houve divergência, hein? As tábuas da lei, que é a lei de Deus. E na Arca da Nova Aliança, o que tinha dentro dela? A própria palavra que se fez carne e habitou entre nós. Está lá no primeiro capítulo do Evangelho de João. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. E aí lá no versículo 14 ele diz: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. E aonde que ela foi? Na Arca da Nova Aliança. Maria. Qual que era o terceiro elemento? Lá no Antigo Testamento nós tivemos esse pão que o povo comeu no deserto, e um pouco desse pão ficou na Arca da Aliança, mas o verdadeiro pão descido do céu, como diz o Evangelho, é Jesus. E em qual arca ele foi depositado? Em Maria. E essa sinalização da Escritura, que Maria é a arca da Nova Aliança, isso está até na linguagem usada por São Lucas. Porque diz aqui que quando trouxeram a arca, Davi inicialmente ele ficou temeroso. Ele disse assim: eu não sou digno que a arca do meu Senhor venha à minha casa. Vocês estão lembrados o que Isabel falou com Nossa Senhora? Eu não sou digna que a mãe do meu Senhor venha me visitar. Então veja, até a linguagem é a mesma. Maria é a arca da Nova Aliança. E como é bonito quando a gente vê essa primeira leitura, que quando Davi recebe a arca no templo, ele manda organizar uma festa. Ele chama cantores, ele chama instrumentistas, e faz todo um cortejo, porque naquele tempo não tinha foguete, senão ia soltar foguete bastante, chamar banda. Aí fez uma festa lindíssima para receber a arca da aliança no templo. E aí, meus irmãos, a gente pode imaginar através desse sinal, qual grande não foi a festa que Jesus fez recebendo a nova arca da aliança, Maria, no céu. Com certeza foi muito maior. Não foram músicos e instrumentistas humanos que receberam Maria, foram os anjos, foram os santos, os patriarcas, os profetas, todos aqueles que prepararam o caminho para que Jesus salvasse cada um de nós e depois pudesse receber de novo a sua mãe. Outro sinal de que Maria subiu aos céus junto com Jesus está no Salmo. Olha o refrão do Salmo: subi, Senhor, para o lugar do vosso pouso. O Senhor não é Jesus? E aí continua: subi com vossa arca poderosa. Veja como a Escritura vai deixando um monte de sinais mostrando que Maria cumpriu a sua missão e foi aos céus, subiu aos céus. E tem outros sinais, por exemplo, o Apocalipse diz, uma mulher, apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua embaixo dos pés, a coroa de 12 estrelas, e essa mulher deu à luz aquele que vai gerir todas as nações. É a mãe de Jesus, Só pode, não era que deu à luz a Jesus? E por último, meus irmãos, a gente pode usar um argumento até histórico, porque lá no princípio da igreja, que eu vou estudar, estou tentando começar a estudar e vou continuar a partir do ano que vem lá em Roma. No princípio da igreja, as igrejas se orgulhavam quando tinham um apóstolo. Então, por exemplo, Roma, a igreja de Roma dizia assim: nós temos o orgulho que aqui está enterrado Pedro e Paulo. Aí lá em Éfeso, o pessoal dizia: e nós temos o orgulho de ter aqui o corpo do apóstolo João. Aí o povo lá na África, lá na Etiópia, dizia assim: e nós temos o corpo do grande apóstolo São Mateus. E o pessoal lá no Egito dizia: e nós temos o corpo de São Marcos Evangelista. Sabe qual igreja se gloriou de ter o corpo de Maria? Nenhuma. Como é que pode? Se Maria tivesse morrido, sido enterrada como qualquer uma das pessoas desse mundo que já morreu e foi enterrada, teria alguém para dizer, olha, está aqui, nós temos a glória, a mãe de Jesus. Mas isso nunca aconteceu, porque nós sabemos pela fé, que ao terminar o seu período aqui na terra, Maria foi levada aos céus, e está sentada à direita de Jesus Cristo. Assim como lá no Antigo Testamento, Salomão pegou a sua mãe, Salomão, filho de Davi, pegou a sua mãe, fez um trono à direita dele, e fez toda a corte ir lá prestar suas homenagens a ela. O filho de Davi, Jesus Cristo, colocou um trono à sua direita, e toda a corte celeste
presta homenagens a Maria, assim como toda a igreja, especialmente no dia de hoje. Então, meus irmãos, que esta solenidade da Assunção de Nossa Senhora possa inflamar ainda mais o nosso coração uma devoção muito grande, muito terna, uma confiança enorme na toda poderosa Mãe de Deus, que subiu aos céus e está lá rezando por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.